traz novidades do acerto entre Vasco e Racing por Sousa. Tem outro zagueiro na mira do Cruz Maltino. Últimas de mercado, bastidores, finanças. E José Roberto Lamarque e seu filho prometendo 5 reforços para o Cruz Maltino. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo bem legal com várias informações super importantes. Antes de passá-las, deixa eu só pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações, enquanto Vitória e Vasco garantiram estar com salários em dia. Importante fazer essa ressalva por aqui. Nessa semana cheguei a publicar que 10 dos 20 times da Série A têm pendências com seus atletas, vocês devem ter assistido a esse vídeo. O Vitória tem pendência com um único jogador, o Gabriel Vasconcelos, e essa pendência se dá por conta de um litígio entre o clube e também o goleiro. Já o Vasco da Gama assegura que fez recentemente as quitações que restavam e não há mais inadimplência com o seu elenco. E o Vasco, enfim, fechou a contratação de Santiago Sousa. O martelo foi batido nessa sexta-feira, depois de uma longa novela. Na manhã dessa sexta-feira, restava um acordo em relação a $500 mil. Essa era a diferença do valor que pediu o Racing para a primeira parcela em relação àquilo que o Vasco gostaria de pagar num segundo momento. No fim das contas, até pela necessidade de fechar essa venda hoje, o Racing acabou concordando com a última proposta do Vasco e a expectativa é de que o anúncio aconteça assim que o atleta passar por exames médicos e assinar contrato, operação que vai gerar na casa dos quase $8 milhões. É só importante lembrar que o prazo para inscrições de atletas no futebol argentino se encerrou às 2 da tarde dessa sexta-feira. A partir daí, clubes argentinos que ainda vendessem ou emprestassem atletas nessa sexta-feira teriam a oportunidade de contratar jogadores para substituí-los até 2 de setembro. Então o Racing vai se aproveitar dessa brecha no contrato, no regulamento do futebol argentino para tentar um substituto com o dinheiro que será pago por Marcos Lamarque. Cruz Maltino que ainda tenta a contratação em definitivo de Nathan Silva, zagueiro de 29 anos de idade, revelado no Atlético Mineiro, com passagens por Ponte Preta, Curitiba, Atlético Goianiense até voltar para o Galo. Desde 2022 no Pumas, sempre como titular absoluto. Pumas havia o comprado do Galo por $4 milhões, equivalentes a 80% dos direitos econômicos. Se houver a negociação em definitivo do Vasco com o Pumas, o Atlético fica com 20% do valor do negócio. Hora de falar sobre como é que ficaram as oitavas de final da Sul-Americana. Sobraram 16 times na competição e dá para contar que o lado esquerdo da chave, na minha opinião, está mais complicado para os brasileiros. É também mais forte do que a comparação com o lado direito. Desse lado esquerdo temos Boca Juniors, São Paulo, River Plate, Vasco e Olímpia. O Boca enfrenta o Recoleta, o Bolívar enfrenta o São Paulo. Os vencedores desses confrontos se enfrentam, a gente pode ter um Boca e São Paulo nas quartas de final. Na parte de baixo, Santa Fé e River Plate, Vasco e Olímpia, dá para imaginar um River Plate e Vasco da Gama. Do outro lado da chave, favoritismo total para os brasileiros. São 4 brasileiros, Bragantino e Atlético Mineiro se enfrentam, Santos e Macará também. Os vencedores desses duelos se pegam nas quartas de final. Na parte de baixo, do lado direito da tabela, Tigre e Montevideo City Torque e Cienciano versus Botafogo. Queria que você usasse o espaço para comentário, para me dizer quais serão os times finalistas dessa Sul-Americana. Combinado? Hora de falar sobre o Vasco da Gama. José Roberto Lamarque e seu filho Marcos Lamarque querem colocar nessa janela de transferências $100 milhões para que o Vasco seja capaz de contratar pelo menos 5 reforços. Aí você pode estar pensando, mas Nicola, se trouxer o Deossa, esses $100 milhões praticamente vão ser utilizados apenas no volante colombiano. Calma. Qualquer negociação que você faz, você paga parcelado. E esses $100 milhões seriam para as parcelas das compras dos atletas nessa janela de transferências. A ideia é contratar 5 atletas com prioridade para um centroavante, um volante e um zagueiro. Essas são as necessidades mais urgentes, de acordo com a constatação do Departamento de Futebol e também da Comissão Técnica. Em relação a Deossa, tudo parado. O Betis segue dizendo que só vai liberar o atleta depois que contratar jogadores. Sobre Sousa, pintou um novo probleminha nas tratativas com o Racing. O Racing tem 25% da mais-valia a pagar para o Atlanta United. Até por isso está exigindo uma quantia maior ao Vasco da Gama. Castanho foi o último dos nomes cogitados, volante que pertence ao River Plate e pode chegar por empréstimo com opção de compra. Por ataque, Taremi
atacante do Irã, e Lúcio Rodrigues, que já passou pelo Bahia, foram os principais especulados. Na zaga, as tratativas hoje se concentram em Diego Carlos, do Fenerbahçe, e Danilo Barbosa, que já foi volante, mas joga na segunda divisão da Arábia Saudita como zagueiro. Só para completar, uma constatação que surgiu lá na Argentina e que poderia ajudar a explicar a demora nas tratativas com o Sosa. Os clubes argentinos que venderem ou emprestarem atletas nessa sexta-feira, dia 31 de julho, vão ganhar um prazo extra para a contratação de substitutos até 2 de setembro. Será que isso pode dar um empurrãozinho final para que o Sosa se transforme em atleta do Vasco? Vamos descobrir ao longo da sexta-feira. Atrasado, quais são os 3 nomes do Vasco? Palmeiras, Argentina, Brasileira. O Vasco tem uma coisa legal para falar sobre o Vasco. O Marcos Lamacchia topa colocar nessa janela de transferências 100 milhões de reais. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, com 100 milhões de reais você não compra nem o Deus. Compra. O Vasco precisa... vamos lá, você vai comprar o Deus? Vamos falar do Sosa? A negociação com o Sosa está praticamente fechada, né? Cerca de 8 milhões de dólares. É natural que o Vasco pague a maior parte agora à vista, foi uma das exigências do Racing, e o restante parcelado. Mas quase todos os negócios no futebol são parcelados. E o Lamacchia disponibilizou agora para investimento. Você vai comprar o jogador parcelado, mas para esse primeiro momento, as parcelas podem chegar até 100 milhões. Ficou ruim essa explicação, né? Vamos lá. O Vasco pretende contratar, sob o comando do Lamacchia, 5 reforços nessa janela. E tem 100 milhões de reais para pagar nas parcelas desses 5 reforços agora, tá? Então é basicamente assim que está funcionando. E o Vasco tem uma nova opção na busca por um volante. Enquanto as tratativas com o Sosa, do Racing, e Deossa, do Betis, não avançam, o Cruz Maltino foi sugerido ao Cruz Maltino a contratação de Kevin Castanho, volante de 25 anos de idade, colombiano que pertence ao River Plate. Ele esteve na última Copa do Mundo. Importante contar que essa negociação poderia acontecer com um empréstimo e obrigação de compra no fim da temporada, cifras de 7 milhões de euros. O Vasco estava disposto a pagar mais ou menos isso pelo Sosa. A operação com o Racing giraria na casa dos 7 milhões de dólares ou 35 milhões de reais e pagaria mais do que essa grana ao Betis pelo Deossa. O Deossa chegaria por empréstimo com obrigação de compra de 10 a 12 milhões de euros. A pergunta que eu deixo para você, torcedor vascaíno: Deossa, Sosa ou Kevin Castanho? Qual a sua preferência? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E tem zagueiro do Vasco admitindo ofertas e admitindo também estar chateado com o comportamento da torcida. Nessa quarta-feira, o Vasco passou pelo Independiente Medellín, 1-0, vitória com gol de Thiago Mendes aos 40 minutos do segundo tempo. Na partida de ida na Colômbia, 0-0, e o Vasco está classificado para o próximo mata-mata da Sula e enfrentará a Olímpia. Depois da partida, o Saldívia foi perguntado sobre as vaias do torcedor. Abre aspas para ele: obviamente dói, mas vou aguentar as críticas. Também fui torcedor e entendo. O Saldívia também foi perguntado sobre a possibilidade de sair do clube. Ele admitiu que tem propostas, abre aspas: meu empresário falou sobre sondagens de outros clubes, mas estou aqui. Vim há pouco tempo, 5 meses só. Não posso ir embora assim, deixar o barco navegar sozinho. Vou ficar aqui e trabalhar até o último dia que contarem comigo. A oferta apresentada ao Vasco pelo Saldívia foi do Huracan, e o Vasco pediu condições melhores. Se o time argentino aumentar essa oferta, a tendência é que o Saldívia seja negociado. Em paralelo a isso, o Vasco segue na busca por reforços. Marcos Lamacchia já topou desembolsar cerca de 100 milhões de reais para a aquisição de jogadores nessa janela de transferências.